Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Tira a máscara aqui. Põe máscara, tira a máscara. Pode com máscara, não pode, né? Não pode pôr a máscara, põe a máscara. A gente está vivendo tempos aí que a gente não sabe se coloca, se tira, né? Tá tudo meio que duvidoso, né? Na dúvida a gente acaba colocando, né? Apesar que os ambientes fechados aí, ainda acho importante a gente manter aí. Amém? Todo mundo está bem? Glória a Deus. Amém? O ar-condicionado está confortável hoje? Sim ou não, irmãos? Sim. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, vamos à palavra do Senhor. Quero ler um texto aqui que está no livro de Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Josué 14, 6. Aleluia. Se você sentiu o desejo de dar glória, dê glória, amém? Glória a Deus. Quiser glorificar o Senhor, fique à vontade. Josué capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 15. Não sei se vai dar para pôr no telão, mas acho que dá também para estar acompanhando aí no telão. A tecnologia nos ajuda bastante aí, né? Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então José abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Glória a Deus. Bom, fiz questão de ler todo esse texto para nós entendermos aí um pouquinho mais sobre o contexto dessa palavra, o que essa palavra tem para acrescentar na minha vida e na sua vida. Amém? Antes de continuar com a palavra, eu sempre gosto de fazer uma oração, então se você puder fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, te glorifico, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de ministrar, meu Deus, a sua palavra, de compartilhar, Senhor, um pouco mais, Senhor, das boas novas do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, nós damos a liberdade, Senhor, por seu Espírito Santo agir, ministrar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, vem, Senhor, com a sua presença sobre esse local, Senhor. Vem, Senhor, ó Pai, tocando os nossos corações, Pai. Tira de nós, Senhor, toda a preocupação do dia de hoje, do dia de amanhã, Senhor, de tudo aquilo que passou, Senhor, na nossa vida, Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, que nesses minutos ainda que estivermos aqui, Pai, que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, Pai. Que o Senhor possa tomar a nossa vida, Senhor, por um todo, Senhor. Que venhamos, meu Pai, a ser tocados, impactados
por Ti nesse momento, Pai. Que a palavra do Senhor possa ministrar nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quero perguntar para vocês essa manhã: alguém tem promessa de Deus aí? Sim ou não, irmão? Sim. Como você sabe que você tem promessa de Deus? Todo mundo tem promessa de Deus, mas como nós sabemos se temos ou não a promessa de Deus sobre a nossa vida? Às vezes a gente fica esperando, em muitos casos, Deus falar conosco. Às vezes a gente fica ansioso, e em muitos casos acontece aí, às vezes Deus levanta uma pessoa e aponta o dedo para nós e profetiza algo para nós, dizendo que Deus declarou, que Deus falou. Sim, isso acontece, isso muitas vezes é verdadeiro, e em muitos casos Deus vai lá e libera algo que Ele quer realizar nas nossas vidas. Mas às vezes é um pouquinho difícil nós identificarmos aquilo que Deus quer para nós. Qual é a promessa que Deus quer realizar na nossa vida? Amém? Vocês estão me ouvindo, irmãos? Amém? Ele está mudando aqui um pouquinho o microfone, e às vezes eu fico meio perdido aqui, né? Mas nós precisamos, irmãos, identificar aquilo que Deus tem como promessa sobre a nossa vida. De repente, nenhum profeta ou ninguém, né, foi usado aí por Deus para ir lá e declarar uma promessa para a sua vida. E às vezes você fica: não, mas eu não tenho promessa. Eu não tenho promessa nenhuma, porque ninguém chegou declarando uma promessa sobre a minha vida. Isso não é verdade, irmãos, porque a própria Bíblia, ela já traz mais de 8.000 promessas para mim e para você. Então não existe a necessidade de repente de Deus levantar alguém e rodar ali no mistério e fazer aquela cambalhota e tal, não sei o que, e declarar algo para você. Muitas vezes nós esperamos isso, esperamos essa promessa vir sobre a nossa vida, mas isso pode acontecer, mas não é simplesmente 100% necessário que seja dessa forma, amém? Então nós precisamos acreditar naquilo que as promessas do Senhor, que a palavra do Senhor tem liberada sobre a nossa vida. E aqui nós enxergamos isso, irmão. Enxergamos uma promessa que Deus havia estabelecido sobre a vida de Caleb. E eu coloquei como tema aqui: herdeiro da promessa. Alguém aqui é herdeiro da promessa? Ou quer ser herdeiro da promessa? Ou quer herdar uma promessa de Deus sobre a sua vida? Acho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer herdar algo de Deus sobre a nossa vida. É para isso que nós estamos na presença de Deus, porque nós queremos receber, né, mais de Deus sobre nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre Caleb, né? Quem era Caleb? Né? O que Caleb fez? Quais foram as atitudes, os comportamentos, o que Caleb viveu para herdar ali uma promessa que foi estabelecida sobre a vida dele. Nós vamos aprender através da vida de Caleb. Caleb, ele não é muito dito ou muito falado, né, em alguns momentos da Bíblia, mas o momento que Caleb viveu ali foi realmente algo que trouxe um marco para as nossas vidas. É tão interessante, irmãos, porque eu creio que a Bíblia realmente é um livro que foi inspirado 100% por Deus. Alguém acredita nisso em nome de Jesus? Então tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, irmãos, eu creio que Deus deu a condição de ser escrito justamente porque Ele quer falar conosco. E cada personagem que tem na Bíblia, através dos comportamentos, atitudes, através daquilo que eles fizeram ali naquele momento, traz um ensinamento para nós. E Caleb da mesma forma. Eu não vejo que Deus proporcionou que tivesse esse momento de Caleb aqui simplesmente por ter, não, é porque Deus ele quer falar conosco através da vida de Caleb. Amém? Quem acredita nisso em nome de Jesus? Eu creio nisso, e a gente vai aprender um pouquinho aí através da vida de Caleb. Caleb, quem foi Caleb? Né? O que aconteceu com Caleb? Eu creio que todos lembram aí, né, a maioria, né, eu creio que teve um momento onde Moisés estava ali com o povo no deserto, passando ali, né, a condição de ir conquistar ali aquela terra prometida. E quando eles estavam até mesmo próximo à terra prometida, Moisés separou ali 12 homens. Amém? Quem lembra desse momento? Amém? Separou ali 12 espias para ir até a terra que Deus havia prometido, ir até Canaã e ali espiar a terra, conhecer, ver o que tinha naquela terra, se a terra era boa, não era boa, quem morava lá. E naquele momento, naquela grupo de 12 pessoas ali, existiam ali
né, duas pessoas que eram justamente Josué e Caleb, que quando voltaram depois de 40 dias, só para a gente resumir, para vocês relembrarem, eu creio que muitos já conhecem, mas para vocês relembrarem nesse momento, então, eles ficaram 40 dias ali espionando, vigiando, olhando a terra ali, e quando eles voltaram, aqueles 12 espias voltaram, Josué e Caleb foram os únicos que deram ali, né, um feedback ali, falando de uma forma moderna, né, trouxeram ali uma resposta do que era a terra, foi o único que trouxeram uma resposta de ânimo ali ao povo, e foi isso que aconteceu, e Caleb estava ali junto com eles, todos eles viram a terra, mas Caleb foi um deles que trouxe ali algo de ânimo sobre o povo, né, declarou ali, falou com Moisés. Caleb e Josué, eles animaram o povo, acreditando que Deus lhe daria a vitória, mas os outros 10 espias, o que eles fizeram? Eles trouxeram palavras de desânimo, Eu pergunto para você, você tem liberado palavras de ânimo ou palavras de desânimo? Diante do mundo que nós vivemos aí, graças a Deus a pandemia está cada vez mais diminuindo, está sendo controlada, mas existem muitas pessoas aí que ainda declaram palavras de desânimo ao invés de palavras de ânimo. Às vezes a pessoa olha para uma situação, para o momento atual e esquece que Deus ele tem o controle de tudo e de todos. A última palavra sempre será do Senhor, então a gente como cristão, a gente tem que ser uma pessoa que traz as boas novas. E as boas novas é alegria, é paz, é tranquilidade. As boas novas é algo que traz algo de bom sobre a vida das pessoas. É isso que nós temos que liberar e falar sobre a vida das pessoas, amém? E foi o que Caleb e Josué fizeram, eles trouxeram palavras de ânimo ali. E pela atitude que Caleb teve ali, Moisés prometeu algo a ele. Diz esse texto aqui, a dar uma terra de herança a ele. Quando ele chegasse ali em Canaã, quando eles conquistarem ali aquela, chegassem para conquistar aquela terra prometida, eles teriam, Caleb teria como uma herança ali, uma terra. E depois de 45 anos, Caleb chega até Josué, porque Moisés já havia morrido. Josué que havia tomado a frente ali daquela missão de Deus sobre a vida deles. Ele chegou até Josué depois de 45 anos, chegou ao povo ali, ao líder do povo ali, e realmente lembrou tudo aquilo que Moisés havia falado, e conversou com Josué ali, e Josué deu a ele a condição de herdar ali aquela terra, amém? Herdar ali aquela promessa que Deus havia dito para ele. Esse é o contexto de tudo aquilo que nós lemos aqui. Mas, eu quero perguntar para você, o que Caleb fez para herdar essa promessa? O que você acha que Caleb fez? O que Caleb trouxe de ensinamento para nós? Porque ele herdou ali a promessa. Nós também queremos herdar as promessas de Deus sobre a nossa vida, amém? Existem mais de 8.000 promessas, como a Bíblia diz aqui, mas o que Caleb fez, o que nós também podemos fazer para herdar essa promessa? Eu anotei um versículo aqui em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 8, se você quiser abrir aí para acompanhar. Êxodo capítulo 3, versículo 8, diz assim, olha, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Aqui em Êxodo, Deus ele estava falando ali que ele iria livrar o povo da mão dos egípcios, que eles iriam ser libertos ali daquela condição de escravidão, e Deus havia dado ao povo ali uma promessa de eles conquistarem uma terra boa, como diz aqui, uma terra larga, uma terra que manda leite e mel, que é Canaã, amém? Deus trouxe essa promessa. Mas o que tem a ver a isso? O que isso quer dizer em relação a todo esse texto que nós lemos aqui? Uma das atitudes que Caleb teve. Caleb, quando ele voltou para trazer uma resposta, trazer um feedback daquilo que ele havia visto ali sobre aquela terra, ele simplesmente trouxe algo porque ele acreditava nessa promessa.
Então Caleb, ele acreditou na promessa de Deus, amém? Ele acreditou. Então eu vejo que o primeiro passo para nós herdarmos a promessa de Deus é nós acreditarmos, irmão. É nós acreditarmos. O acreditar é simplesmente você depositar a sua fé. Existe algum crente aqui, sim ou não? Por que nós falamos que nós somos crentes? Porque nós cremos em Deus, amém? É algo tão simples. O povo cristão, o povo evangélico é considerado um crente porque ele crê em Deus, ele crê nas promessas de Deus, ele crê no Senhor, na palavra de Deus. Então nós vivemos essa regra de fé. Então Caleb, ele acreditou. E nós temos que acreditar, irmãos. Nós temos que crer. Nós temos que depositar a nossa fé com esperança, com confiança e acreditando. Acreditando, irmãos, que nosso tempo aqui na terra será passageiro. Amém? Quem acredita nisso? Amém? Viveremos por uma passagem aqui na terra. Teremos momentos alegres, teremos momentos difíceis, teremos momentos de felicidade, de dificuldade. Isso viveremos aqui na terra. Mas Deus, ele tem muito maior para acrescentar na nossa vida. Deus tem muito melhor para acrescentar para nós. A Bíblia mesmo declara que um dia nós viveremos a eternidade com o Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Quanto tempo é a eternidade para você, irmão? Quanto tempo é a eternidade? A eternidade é infinita. Não existe tempo na eternidade. Na verdade, Deus preparou isso para nós. Nós vivemos a eternidade com Ele. Mas para isso acontecer, nós precisamos acreditar, depositar a nossa fé. Quando a gente fala em se converter à presença de Deus, o que nós temos que fazer? Nós temos que confessar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É uma confissão de fé. É nós depositarmos a nossa fé, é nós acreditarmos. Então, quando nós acreditamos na promessa de Deus, Deus tem toda a condição de fazer nós herdarmos essa promessa, amém? Então acredite, tenha fé, acredite. Caleb sabia que Deus havia prometido a conquista ali de Canaã. Ele sabia disso. Por isso ele foi até o fim acreditando nessa promessa. Ele foi até o final. Ele chegou ali, eu tenho certeza, irmão, quando ele chegou ali em Canaã e viu aqueles homens gigantes ali, viu ali aquela terra que era uma terra frutífera, uma terra boa, ele viu coisas boas, coisas ruins, ele viu ali a dificuldade que seria para conquistar ali aquela terra, ele viu tudo aquilo, irmão, mas acima daquilo existia a promessa de Deus. Acima daquilo existia a crença dele, que realmente ter fé no coração dele e acreditar que Deus era com ele, amém? E eu creio que Deus é conosco em nome de Jesus, amém? Deus é com você tem que acreditar. Deus está ao nosso lado, a gente não vai lutar, a gente não tem que lutar com Deus, nós temos que andar lado a lado com Deus, e acreditando, e confiando, e indo para cima mesmo, porque foi o que Caleb fez, ele acreditou. Então, se nós acreditarmos, eu creio que Deus também tem toda a condição de fazer nós herdarmos tudo aquilo que Ele tem promessa na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Se você ler lá Deuteronômio 28 em diante, onde fala sobre as bem-aventuranças, você vê o quanto Deus tem de promessa para o seu povo. Para o seu povo. Alguém aqui é povo de Deus? É povo do Senhor? Nós somos, irmãos. Estamos aqui é porque nós cremos e acreditamos. Então essas promessas estão sobre nós, amém? Estão sobre a nossa vida. E o que mais Caleb fez para herdar a promessa? Vamos ver aqui em Josué capítulo 14, o versículo de número 24, eu anotei esse versículo. Josué 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Amém? Então, o que mais Caleb fez para herdar a promessa? Ele perseverou, como diz esse versículo. Amém? Perseverou. Eu creio que eu já falei algo sobre perseverança aqui, mas é algo muito importante, irmãos. A gente ser como cristão, como cristão, nós temos que perseverar. Não podemos desistir com facilidade.
O mundo aí fora, ele lança tantas coisas contrárias à nossa vida, que às vezes a gente quer largar tudo e voltar para o mundo. Às vezes a gente quer largar mão daquilo que Deus fez para a nossa vida, pela nossa vida, desistir de tudo e voltar para o mundo aí fora e começar a viver na bagunça, viver fazendo as coisas erradas. Às vezes, irmãos, a gente enxerga pessoas fazendo coisas erradas e sendo bem-sucedidas. Quem já viu isso acontecendo? A gente vê aí toda hora, todo momento, reportagens aí, pessoas que roubam, muito dinheiro e tal, e vivem aí em mansões, tem carros de luxo, e às vezes a gente trabalhando ali, sofrendo, a gente fala, nossa, eu não consigo às vezes conquistar um carro zero, e a pessoa ali roubou, fez tudo de errado, e às vezes a gente acaba desacreditando de Deus, e às vezes a gente acaba abrindo mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, irmãos, mas coisas que estão aqui naturalmente, um dia ela vai passar, coisas materiais, um dia ela vai passar, irmãos, porque quando a gente sair dessa terra, a gente não vai levar nada disso. Nós levaremos aquilo que nós temos como fé no nosso coração, e se estivermos com a presença de Deus sobre a nossa vida, nós levaremos isso conosco, amém? Então, nós não podemos desistir, nós temos que perseverar, e Caleb foi perseverante, porque olha só, existiam 12 pessoas, 10 pessoas declararam palavras contrárias, mas Caleb, ele era um daqueles 12 ali que simplesmente acreditou na promessa, então ele perseverou naquilo que Deus tinha como promessa na vida dele, amém? Então, fala para a pessoa ao seu lado, persevere, irmão. Diga para ele, persevere. Fale para ele, não volte atrás. Não desanime. Amém? Não fique desanimado. Então entenda que Deus é conosco em nome de Jesus. Uma outra atitude que Caleb também teve ali para herdar a promessa, está lá em Josué 14 também, o versículo de número 10. Josué capítulo 14, versículo de número 10, que diz assim, olha, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, né? Olha só, o que mais Caleb fez para herdar a promessa? Está aqui o que aconteceu. Ele simplesmente esperou. Ele também esperou. Então ele acreditou, ele perseverou, mas ele também esperou. Hoje nós vivemos num mundo acelerado, na verdade, acelerado. A tecnologia, ela faz com que a gente tenha isso no nosso coração de querer as coisas rápidas, de querer as coisas urgentes, de, querer viver uma vida assim bem acelerada, porque a tecnologia trouxe isso para nós, né? Há tempos atrás, irmãos, às vezes quando não existia nem o celular, né? Eu não sou tão novinho assim, mas eu vivi a época que não existia nem o celular, né? Então as pessoas não eram tão aceleradas, tão preocupadas, né, com as situações, né? Eu lembro que eu ia para a escola, eu ia de ônibus, né? Uma época eu ia de ônibus para a escola, eu saía cedo, estudava de manhã, saía, pegava o ônibus e tal, e voltava, chegava às vezes 1h, 1h30 da tarde em casa, por aí, e era tranquilo, era normal, não tinha problema nenhum. Hoje em dia, irmãos, é diferente. Às vezes se o filho vai para a escola, ele tem que ter um celular, aí quando chega na escola, a mãe fala, não, me manda uma mensagem para ver se você chegou bem, né? Aí na hora do intervalo, manda uma mensagem para mim, né? Então por que isso, né? Por que acontece isso? Porque a tecnologia trouxe isso, trouxe essa velocidade, e isso causa o quê? Uma preocupação, causa muitas vezes uma ansiedade, causa às vezes diversos problemas que a gente não consegue mais esperar, irmão, não consegue mais esperar, né? Eu trabalho lá na empresa, né? E às vezes a gente acaba criando um vício, né? Até mesmo no trabalho, né? Os meninos que trabalham junto comigo ali na empresa, eu já falei para eles, olha, celular é proibido utilizar celular aqui, mas às vezes as pessoas ficam com o celular no bolso e dá aquele minutinho, dá aquele tempinho, a pessoa vai lá e tu pega e já começa a olhar as mensagens e tal. Por quê? Porque existe algo viciante que a pessoa não consegue ficar às vezes 5, 6 horas, 7 horas sem olhar o celular, sem olhar para a tecnologia. E muitas vezes está faltando o quê? Nós esperarmos.
termos paciência. Amém? Temos paciência. Aqui Caleb, irmãos, ele esperou quanto tempo, diz a palavra aqui, irmão? Quanto tempo Caleb esperou aí? Quem sabe? Olha, diz aqui o texto que nós lemos, aqui esse versículo. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. 45 anos ele esperou até conquistar a promessa que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. É muito tempo ou pouco tempo? O que você acha, irmão? O tempo é de Deus, irmão. O tempo não é nosso. Amém? Pode ser que 45 anos para ele fosse mais, né? Foi uma eternidade, mas como também passou, às vezes pode ter passado muito rápido, porque o povo ficou 40 anos, né, rodeando ali, né, no deserto, e Caleb estava ali naquele meio, junto com Moisés, né, junto com Josué, ele estava ali naquele meio. Então demorou 45 anos para que ele pudesse herdar ali aquela promessa, mas ele esperou um tempo, ele esperou o tempo de Deus. Ele esperou a resposta de Deus, ele esperou o cumprimento daquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele não esperou simplesmente sem fazer nada, mas ele esperou na dependência de Deus, irmãos, na dependência do Senhor, né? Deus cuidou de Caleb o tempo todo. Olha o início aqui, né? Praticamente a primeira frase aqui, uma das primeiras frases que diz aqui nesse versículo: e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Então ele esperou no Senhor e por isso ele teve ali a sua vida totalmente dependente em Deus, e Deus conservou a vida dele. Deus cuidou e guardou da vida dele, protegeu, e é isso que Deus faz por nós, irmãos. Quando nós também esperamos em Deus, não esperamos reclamando ou murmurando ou, né, sabe, jogando tudo para cima, não, mas quando nós esperamos em Deus, acreditando, confiando, Deus traz a promessa sobre a nossa vida, né? Deus cumpre aquilo que Ele tem sobre nós. Então nós temos que crer dessa forma. Deus cuidou e guardou e abençoou ali a vida de Caleb. Josué capítulo 14. O que mais Caleb fez para herdar a promessa? O que mais ele fez? Qual foi a outra atitude que ele teve aqui? Josué capítulo 14, versículo de 1 e 11. O próximo versículo aí que nós vamos ler aqui, né, que lemos agora no passado, né? Josué 14, 11, que fala: e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época, né? Então olha só, depois de 45 anos, então Caleb ele estava com 40 anos de idade quando ele voltou ali, né, de espiar a terra, foi lá, conversou ali com Moisés. Passaram-se 45 anos, ou seja, ele estava com 85 anos de idade, nesse momento que nós lemos aqui. Depois de 45 anos, como diz aqui, então ele estava com 85 anos de idade, e ele diz aqui, olha, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha só, Caleb, ele permaneceu firme a todo momento. Ele não vacilou. Caleb, ele estava ali firmado. Ele até declarou que ele está tão forte, né, tinha ali um vigor sobre a vida dele, que ele poderia guerrear novamente. Com 85 anos de idade, ele poderia guerrear novamente. Então ele era uma pessoa que permaneceu firme. Então, para herdar a promessa, irmãos, nós precisamos permanecer firmes e firmados em Deus mesmo, estarmos fortes. Não podemos realmente deixar o inimigo nos derrubar. Não podemos deixar com que palavras contrárias à palavra de Deus venham nos desanimar, venham nos fazer voltar atrás, mas nós precisamos permanecer firme. Foi isso que Caleb fez, irmãos. Ele permaneceu muito firme, ele firmado em Deus. Ele sabia, ele acreditava, ele esperou, né, Deus trazer a promessa sobre a vida dele. Ele ficou firmado ali, ele ficou preparado, irmão, preparado. Ele se manteve fiel e preparado em Deus. Então é isso também que nós precisamos ter. Essa atitude que Caleb fez também tem que fazer parte da nossa vida. Permaneça firme. Fala isso para a pessoa ao seu lado. Permaneça firme, irmão. Não podemos vacilar. Irmãos, a Bíblia diz que
Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor. E ele é tão, gosta de copiar Deus, porque a Bíblia diz que ele ruge também como leão, como dá algumas referências que Deus, Jesus ruge também como leão, e ele quer imitar Deus também, então ele fica ao nosso derredor, rugindo, quer dizer, querendo nos afrontar, querendo nos desanimar, querendo lançar palavras contrárias à palavra de Deus, para que a gente possa desistir. Não faça isso em nome de Jesus, amém? Mas permaneça firme no Senhor, permaneça confiante, mesmo que tudo pareça estar contrário, acredite, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, amém? A promessa de Deus vai se cumprir, nós temos que acreditar nisso, irmão. Senão é em vão a gente vir para a igreja, é em vão a gente sair da nossa casa, vir até aqui, ouvir uma palavra, se nós não acreditamos, se nós não permanecemos firmes, se nós não lutarmos. Em momento nenhum, irmão, Jesus disse que seria fácil, em momento nenhum, nem para ele foi fácil, irmão. Vocês acham que para Jesus foi fácil? Vencer a cruz, ser crucificado, não foi fácil, irmão. Então, em momento nenhum, a Bíblia diz que será tudo muito fácil, que será só vitória, só bênção. Em momento nenhum, irmãos. É lógico que viveremos momentos felizes, mas também haverá momentos difíceis. Então, não importa o momento que você esteja passando hoje, mas permaneça firme no Senhor, porque vale a pena, amém? Vale a pena. Aquilo que Deus tem para entregar na nossa vida, aquilo que Deus tem para liberar sobre nós, irmãos, vale muito a pena. Então, por isso nós precisamos permanecer firme e fiel em Deus, amém? Seja fiel para o Senhor, busque cumprir a palavra de Deus. Eu creio que todos aqui já são, têm uma certa maturidade espiritual, sabe o que é certo, sabe o que é errado, então se mantém fiel no Senhor, amém? Se permaneça firme em Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Nós viveremos as promessas que Ele tem para nós, amém? Aleluia. Se coloque de pé neste momento. Quero pedir para o pessoal do louvor aqui vir aqui, a gente vai louvar aí um hino aí, onde declara Deus de promessa, amém? Que nessa manhã você possa acreditar que realmente Deus tem promessa para a sua vida, e essa promessa vai se cumprir conforme o tempo de Deus, a vontade de Deus. Por isso, permaneça firme, acredite, persevere, espere, permaneça fiel ao Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Deus trará a resposta, amém? Aleluia. Vamos louvar, amém? Siga os seus olhos, sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos
nossa voz.